Sejam todos bem-vindos ao canal Mestres do Passado e hoje apresentamos algumas reflexões sobre a Igreja Invisível descrita pelos Rosacruzes. Por milênios, uma lenda tem sido contada, recontada e adaptada. Trata-se do círculo interno da humanidade, uma comunidade de irmãos mais velhos, os eleitos, santos, profetas e mestres, liderada pelo Rei do Mundo que guia os passos da evolução e protege a raça humana. Entre os místicos Rosacruzes e martinistas, ela foi chamada de Igreja Invisível, Igreja Interior, Alto Conselho, Cidadela dos Sábios, Mestres Invisíveis, entre outros. Devemos esclarecer inicialmente que atualmente muitos materialistas consideram tal ideia utópica, romântica e infantil, criada para inspirar os buscadores a um ideal irrealizável. Postulam eles que, tal como o mito da Era de Ouro da humanidade, a queda simbólica da alma e o apocalipse, a existência dos mestres seja uma alegoria misteriosa criada por uma esperança ilusória ou um esforço de colocar as nossas responsabilidades em seres mitológicos e metafísicos, ou até imaginários. É verdade que podemos interpretar a Igreja Invisível, os santos, mestres e orientadores como um arquétipo, ou uma busca simbólica por personagens e lições, criando uma ponte entre a consciência sensorial e objetiva e os arquétipos do inconsciente coletivo como um processo puramente mental e psíquico ou psicológico. Entretanto, não seria esse modo de raciocinar criado pela ilusão de uma separação entre a matéria e o espírito? Onde inicia e termina aquilo que chamamos de matéria, onde termina o mental e onde começa o espiritual. Nenhum de nós pode responder a essas perguntas de forma absoluta. Ainda que a fantasia humana e a sua busca por super-heróis que se unem em prol de uma salvação seja algo infantil, e ainda que todos os membros de todos os grupos queiram se sentir eleitos, especiais, tendo logicamente o seu grupo monopólio sobre a espiritualidade e a verdade, há algo que pode ser compreendido quando estudamos as manifestações e as crenças das religiões e também da cultura moderna. Os grupos místicos, esotéricos, ocultistas podem auxiliar, assim como as religiões, no despertar da alma e no desabrochar do potencial do ser humano e das faculdades da alma, melhorando assim o indivíduo e a sociedade, mas não podem ter um monopólio sobre aquilo que está acima dos próprios mestres. Apresentamos trechos para que cada um forme a sua opinião, medite e reflita sobre um assunto que já foi considerado secreto em vários círculos místicos e grupos esotéricos, antes de tal revelação ser permitida pelos mestres invisíveis e colocada em livros por necessidade. Sejam essas palavras uma inspiração para nossas vidas, se assim os nossos corações desejarem. A Igreja Interior é uma sociedade cujos membros estão espalhados por todo o mundo, mas ligados intimamente pelo espírito do amor e da verdade, ocupada sempre na constituição do grande templo para a regeneração da humanidade, pela qual o reino de Deus há de se manifestar. Esta comunidade de luz existe desde o primeiro dia da criação do mundo, e sua existência permanecerá até o último dia dos tempos. Ela é a sociedade dos eleitos, que distinguem a luz nas trevas, separando-a em sua essência. É dela que todas as verdades vêm ao mundo
ela foi a escola dos profetas e de todos aqueles que procuram a sabedoria. E é somente nessa comunidade que se encontra a verdade e a explicação de todos os mistérios. Ela é a comunidade mais íntima e possui os membros de todo o universo. Eis as ideias que se podem ter dela. Em todos os tempos, o exterior tinha por base um interior, do qual não era mais do que a expressão e o plano. Assim é que em todas as eras existiu uma assembleia íntima, a sociedade dos eleitos, a sociedade daqueles mais capazes para a luz e que a procuravam. Esta sociedade íntima era chamada o Santuário Interior ou a Igreja Interior. Todos os símbolos, cerimônias e ritos que possui a Igreja Exterior correspondem à letra da qual o Espírito e a Verdade se acham na Igreja Interior. Karl von Eckarthausen. O público deve saber que, uma vez que se realiza a Assembleia dos Irmãos, em nenhum lugar, um homem de coração piedoso e leal pode facilmente e sem grande esforço vir a falar com eles. Theophilus Schweigart, Espelho da Sabedoria Rosa Cruz, em 1618. Há uma igreja secreta conhecida oficialmente sob o título de Comunidade dos Santos e também sob o nome de Igreja Interior. Nunca é expresso por nenhuma escola mística em particular ou por qualquer seita heterodoxa. Ela é silenciosa e oculta. Os 7 jardins místicos Cedi. Isso é tudo o que pode ser dito, mas eles não revelam sua real identidade, exceto para aqueles que podem entendê-los, e estes não precisam de explicações escritas. Falar dos Rosa Cruzes é coisa quase impossível. Eles formam um organismo invisível. Não se deram a si mesmos o qualificativo de invisíveis, cavaleiros do Espírito. Eles pertencem somente ao Espírito. Cedi, em Les Rose-Croix. Há seres cheios de amor e sacrifício que, após muitos séculos de batalha e trabalho, tendo chegado ao cume do conhecimento e do poder, e misticamente reintegrados no esplendor da sua condição original como homens, não conseguem suportar o triste espetáculo dos seus irmãos perdidos nas atrações da paixão e da ignorância. Pedem para serem enviados de volta à criação, para partilharem de novo as suas tristezas e as suas tentações. Estes são os enviados, os apóstolos, os puros místicos, os verdadeiros Rose-Croix. A verdade é que não existe e nunca existiu nenhuma ordem popular de ocultismo sancionada pelos verdadeiros Rosa Cruzes, a qual qualquer um pode aderir mediante pagamento de taxas, grandes ou pequenas, assim como pode aderir a qualquer das mais conhecidas organizações fraternas, que são tantas. Os verdadeiros Rosa Cruzes não têm organização formal e são mantidos juntos apenas pelos laços de interesse comum nos estudos ocultos e esotéricos e pela aceitação de certos princípios fundamentais de crença e conhecimento. Essa ordem desorganizada tem membros em todas as esferas da vida e em todos os países, e seus membros nunca se anunciam como Rosa Cruzes ao público geral. Magus Incógnito, doutrina secreta dos Rosa Cruzes. A verdadeira Igreja do Cristo significa o aspecto espiritual e divino da humanidade como um todo. E uma pessoa pode ficar fora de qualquer denominação cristã ou anticristã, caso tenha encontrado a verdadeira luz do Cristo, ou seja, sua própria consciência, dentro de si.
o que o torna um membro da verdadeira Igreja de Cristo, um membro do círculo interior, um iniciado, um adepto. Mas se ele não encontrou Cristo em si, então todos os seus títulos e pretensões são inválidos e ridículos. Dr. Franz Hartmann, Vida e Doutrina de Jacob Böhm. É, portanto, no coração do homem que deve existir e viver a Assembleia de Deus a partir de agora. Uma Assembleia que não se relaciona com nenhuma organização humana. Louis-Claude Saint-Martin, a Igreja e o Sacerdócio. Não há pontífice ou patriarca, nenhum grande sacerdote nomeado por uma associação religiosa mundana, nenhum soberano humano para essa igreja interna, visto que seu único mestre está no céu. Desejas ser membro da nossa fraternidade? Desejas conhecer os irmãos? Entra em teu coração. Aprende a conhecer a divindade que se manifesta em tua alma. Busca em ti o que é perfeito, imortal, permanente. Quando encontrares, entrarás em nossa confraria e conhecer-nos-ás. Tens que expulsar todas as impurezas antes de entrar em nosso círculo, imune a toda imperfeição. Todos os elementos mortais do teu íntimo deverão ser consumidos pelo fogo do amor divino. Deves ser batizado com a água da verdade e vestido da substância incorruptível originada dos pensamentos. O sentido interno deverá abrir-se à percepção das verdades espirituais e a mente aos clarões da sabedoria divina. Por esses meios, poderão desenvolver-se em tua alma elevados poderes. Com eles, estarás apto a vencer o mal. Todo o teu ser será restaurado e transformado num ser luminoso. Teu corpo servirá de mansão ao Espírito Divino. Esses últimos foram trechos da obra das Cartas Rosacruzes de Eckhart Hausen, que permaneceram por muito tempo como um mistério para todos, cuja autoria era desconhecida. Assim, meus amados irmãos, amigos, irmãs e amigas, fica o convite para a leitura da obra de Eckhart Hausen, da obra de Franz Hartmann, da obra de Sedir, e que todos possam ser inspirados, assim como as Mansões Secretas da Rosa Cruz também, do Raymond Bernard, e Encontros com o Insólito, são livros que nos inspiram ao ideal da fraternidade universal dos mestres verdadeiros. Também já foram descritos por Blavatsky e por vários outros autores. Deixa o like, ativa o sininho, compartilha, não só para nós, produtores de conteúdos, mas para que vocês possam ser redirecionados pelo próprio YouTube para vídeos que inspirem. Um forte abraço a todos.